Rafael Collin. Vamos lá então, vamos nessa. Vamos até às 3 horas da tarde. Portanto, 2 horas de debate aqui no Sala de Domingo sobre os jogos importantíssimos da dupla Grenal e outras mais do futebol brasileiro, do esporte em geral, aqui no Sala de Domingo. A tarde de domingo é muito bonita, tempo bom em todo o Rio Grande do Sul, com temperaturas já ultrapassando os 30 graus. Vamos atualizar, inclusive, as temperaturas neste exato momento, na abertura do Sala de Domingo. Mas antes, eu digo que o Sala tem um oferecimento de Unimed Porto Alegre. Cuidar de você, esse é o plano. Calçados Pegada. Pelo 6º ano seguido, a marca de calçados masculinos mais lembrada no prêmio Top of Mind. Farofa Santa Massa, um toque divino de sabor para a sua mesa. Experimente. Rede de Farmácias São João. Cuidar da sua saúde é a nossa missão. Steel, eleita uma das melhores empresas para se trabalhar no Brasil. E São José Industrial, alta performance no campo, a preço justo. Esses os patrocinadores do Sala de Domingo. 25 de outubro de 2020, às 6h15, tem Inter e Flamengo no Beira-Rio e no mesmo horário, Atlético Paranaense e Grêmio, lá no Paraná. É a dupla Grenal enfrentando rubro-negros. Temperatura neste momento na capital gaúcha, 30, em Canoas, aqui na região metropolitana, 31 graus. Já deixa eu achar mais... Aqui, ó, Uruguaiana, 32 graus nesse momento. Lá no norte, em Frederico Westphalen, 31 graus neste momento em Fred West. Na Serra já está beirando os 30, Caxias 28 graus, no sul do estado em Pelotas 26, no coração do Rio Grande o coração está quente no estado, 30 graus no coração do Rio Grande do Sul. E assim vamos atualizando vocês no avançar da tarde, no avançar do debate, que conta com ótimos participantes. Todos apostos, me avisa a Camila Nunes, que está na produção. Ela acaba de escrever, todos apostos. Então vamos lá. Apresentação e destaque inicial. André Silva, boa tarde. E o teu destaque, André? Bom, o destaque é para o jogo de logo mais, né, Rafael Collin? O jogo que envolve os dois melhores times do Campeonato Brasileiro até o momento, Inter e Flamengo no Beira-Rio. Certo. Lele Bortolatti, o teu destaque, boa tarde. Não tá. Simon, já o Lele então. Simon Bianchini, boa tarde, Simon. Tudo bem, Collin? Boa tarde a você, a todo mundo que está acompanhando o programa. Hoje são os jogos das comprovações. Em Curitiba, o Grêmio deixando de lado mais uma vez o Campeonato Brasileiro. E no Beira-Rio, pelo menos, o jogo da comprovação. Quem é o grande favorito ao título do Brasileirão? Inter ou Flamengo? José Alberto Andrade, e eu tô achando que o teu destaque não vai pro futebol. Nós não combinamos nada, não trocamos mensagens, mas eu tô achando que o teu destaque vai para um outro esporte. É isso? 2 dias depois do aniversário do rei, alguém se coroa rei das corridas. É. Era isso mesmo que tu estava preparando para destacar Esse aí eu ia falar. Meu destaque é o seguinte, Collin, vamos revelar quem é o maior desfalque do Inter hoje à tarde diante do Flamengo. Maior desfalque do Inter para hoje à tarde. Começa com T. Começa com T. Te liga. E acaba com R. Se for no singular, claro. Não acaba com R. Acaba com R. Se for no singular. Mas seriam muitos, né? Eu ia no coletivo. Não começa com M e termina com O? Não. Começa com... Teria 50 mil, né? Começa com T, conforme disse o Debona. E aí, Debona, como é que tá essa força? Boa tarde. Força tá bem. Boa tarde. Aqui em Curitiba, uma temperatura bem mais agradável para se viver, hein? 22 graus nesse momento. 2 patinhos na lagoa. Meu destaque é o seguinte, Collin. Eu não compreendo a preservação de meio time ou mais do Grêmio. Aliás, soa até como um desrespeito ao torcedor e ao Campeonato Brasileiro. Viajar com 19 jogadores, ciente de que 16 podem jogar, levando em conta 5 trocas. Tem jogo quinta-feira?
mas é quinta em Porto Alegre. Eu não compreendo. Certo. Já vamos para os jogos, mas José Alberto Andrade, por gentileza, fala desse cara que acaba de ultrapassar nada mais, nada menos do que Michael Schumacher como maior vencedor de corridas da Fórmula 1, se encaminha para igualar o hepta, que a gente achava que nunca alguém ia fazer isso aí. E aí, Zé, fala do grande nome da Fórmula 1. Lewis Hamilton, ele é o cara. E esse ano de pandemia, pelo menos a mim, Colin, teve esta, digamos que essa benesse de poder acompanhar a temporada da Fórmula 1 como eu não acompanhava há muito tempo. E aí tu pode dizer assim, pô, mas só tem um cara, só ele ganha, ou só a equipe dele ganha, se não é ele que ganha, é o segundo piloto. É verdade, tudo isso é verdade. Só que, vamos pensar se ele fosse brasileiro, a gente ia fazer feriado a todo domingo para curtir alguém que é o melhor do mundo. Ah, ele não tem o Alain Prost para concorrer com ele, o Nelson Piquet, se a gente fizer uma comparação com o Ayrton Senna, é verdade, não tem como na época lá do Emerson Fittipaldi, que tinha o Niki Lauda, que tinha o James Hunt, que tinha o Jack Stewart, mas eles sempre tiveram, parece que uma gama maior de adversários ou de equipes adversárias, tudo isso é verdade. Agora, fazer o que o Lewis Hamilton fez ao longo da sua carreira e até agora, e da maneira como ele faz, ele é um super ídolo no sentido de que não é apenas um piloto excepcional, ele é um desportista excepcional, ele é uma pessoa que toma sua posição de destaque na sociedade, não apenas no esporte. Ele tem manifestações políticas, ele tem um jeito de comportamento irreverente, assim, Zé Alberto, descolado. Concordo com tudo que tu está dizendo e com o que tu vai dizer. Só quero fazer uma observação. Se corresse na Stock Car no Brasil, seria punido, com certeza. Só a gente pegar a Carol Solberg do vôlei de praia. Ah, é verdade. Também tem isso. Bem lembrado, André. Bem lembrado. Mas ele corre na grande Fórmula 1. Já recebeu algumas advertências, determinadas coisas em determinados lugares, por questões comerciais e não ideológicas. Elas não são permitidas. Então, esse é Lewis Hamilton. Um cara que ele consegue ser popstar sem ser mascarado, sem ostentar. Isso é um negócio difícil para quem é o melhor do mundo na sua atividade. O futebol tá cheio de alguns que nunca serão melhores do mundo e que, olha, tem uma pose, uma vida que parece que o Lewis Hamilton não, dentro do seu padrão, do seu status de hoje, ter conseguido mais uma vitória, aquela que lhe deu o maior número de vitórias. Ele é um cara muito centrado. E já entrou na história do esporte pelos seus títulos, pelos seus números, vai superar o número de vitórias de campeonatos, eu não tenho dúvida disso. Ele vai ser hepta nesse ano e no ano que vem ou daqui. Na semana passada, Colin, nós falamos no show de bola com a Mariana Becker, que é repórter do Grupo Globo, que acompanha a Fórmula 1, ela mora em Mônaco, acompanha todo o circo, talvez seja o maior especialista de momento do Brasil em Fórmula 1, da Fórmula 1 atual. E a Mariana disse, olha, o Hamilton está preparado para ser decacampeão, 10 vezes. Mas ele talvez não queira, olha só, ele daqui a pouco ele vai ser o cara aquele que vai, chegando aos números ideais, ou quase isso, ele vai dizer, olha, não quero, vou parar, eu vou ter um novo projeto de vida, eu não vou viver a vida inteira correndo. Ela diz que esse é o temperamento dele. Então, um baita piloto, o melhor do mundo e um baita ídolo, o que também é muito bom para todas as modalidades esportivas. Acho muito justo a gente iniciar o Sala de Domingo falando de Lewis Hamilton e por tudo que ele tem feito na Fórmula 1. É um nome que está marcado na história e ainda vem mais coisa pela frente, como José Alberto Andrade falou. E André Silva, tu citaste em Esportes ao Meio-Dia que apesar do ano atípico em termos de doença, tem ano atípico também em outras modalidades esportivas. Eu gostaria que tu também destacasse antes que a gente entrasse realmente na bola mesmo, nos jogos da dupla Grenal.
É um ano muito legal, né? Nessa questão do que aconteceu com o Hamilton, do que aconteceu com o Rafael Nadal, que ganhou seu 13º título de Roland Garros, do que aconteceu na NBA, onde a gente viu, né, o LeBron James superar mais alguns recordes. Ainda não chegou para ser o Michael Jordan, né? Antes que alguém já faça essa questão, já estou respondendo, ao menos dando a minha opinião a respeito do assunto, mas se aproximando desse. Digamos que o LeBron está para o Michael Jordan, assim como o Messi está para o Pelé. Faz recordes e tenta se aproximar. Mas a referência segue sendo, né, aquele que é o maior de todos, tanto no futebol quanto no basquetebol, são as marcas deste que todos querem atingir, e agora o Hamilton se tornou como era o Schumacher, né, até o Hamilton ir superando as suas marcas. É um ano em que o esporte tem revelado isso, ele tem tido estas questões importantes, né? Teve a japonesa Naomi Osaka, que também ganhou torneios e que também é uma atleta, ela é uma japonesa, ela é filha de haitianos, ela é uma atleta negra e que também tem posicionamento fortíssimo, né? O que ela fez no US Open, de utilizar máscaras com os nomes de vítimas da violência policial nos Estados Unidos, também é importante. Enfim, é um ano em que o esporte tem colaborado e muito, né, nessa questão também social, dado a sua parte, ela é fundamental, ela é importante, como disse o Zé Alberto, com atletas como o LeBron, como a Naomi Osaka, como o Lewis Hamilton, que sabem se posicionar e quando se posicionam, né, são compreendidos. E aí eu repito uma frase que eu disse: se fosse aqui no Brasil não aconteceria isso, a gente já viu. O Brasil é o seguinte, é o país em que as pessoas querem relevar o Robinho pelos seus crimes, mas não conseguem entender posicionamentos de atletas que são contrários às suas ideologias. Aí vai até, Colin, para terminar ali sobre o Lewis Hamilton, uma coincidência. Sabe qual era o apelido do Lewis Hamilton nos primeiros anos da carreira? Luizinho. Quase. Robinho. Foi nos anos de graça do Robinho, indo até pro futebol inglês, pro Manchester City. O Robinho era o mágico do futebol. E o Hamilton, até diziam que ele tinha semelhança física com o Robinho, jovem, aquela coisa irreverente. Ele ganhou o apelido e gostou do apelido Robinho. Olha onde os dois estão hoje. Que pena pra nós do Brasil. O Colin falou Luizinho, eu achei que era Hamilton. Ô Debona, explica a tua manchete. Colin, eu não compreendi muito a escolha do Grêmio de poupar tantos titulares para o jogo de hoje contra o Atlético, porque... Vamos lá, poupar o goleiro é uma coisa que a gente sempre debate, né? O Jeromel e o Kahneman voltaram semana passada, então o problema do Jeromel e do Kahneman não é desgaste, não é excesso de jogos. Nós estamos diante de um calendário maluco, de um ano atípico, de jogo em cima de jogo, de muitas competições, tudo isso a gente já está cansado de falar. Mas o recorte de 10 dias do Grêmio diante desta dura realidade, ele é perfeito. Porque o Grêmio jogou quinta em Porto Alegre pela Libertadores, e aliás não jogou nada, deveria jogar muito bem hoje para dar uma resposta ao torcedor. O Grêmio, dentro de todas as viagens do Campeonato Brasileiro possíveis, a de hoje é a mais curta. O Grêmio só vai jogar quinta-feira pela Copa do Brasil e em casa contra o Juventude, e eu não estou desmerecendo o Juventude, pelo contrário, eu conheço de perto o Juventude, tenho o maior respeito pelo Juventude, mas o jogo é quinta-feira em Porto Alegre. Domingo o Grêmio joga em casa de novo pelo Brasileirão, no final do primeiro turno contra o Bragantino, e na outra quinta-feira ele tem uma viagem para Caxias, para jogar contra o Juventude. E vai poupar contra o Bragantino, não tenha dúvida. Pois é, André, pois é. Sabe, essa teoria que a gente... é segunda, dia 2, tá? Então tem mais tempo ainda pra Bom, vai poupar até o Renato, então, se joga na segunda. Sabe, eu não consigo compreender. Daqui a pouco um médico do Grêmio pode me dizer, olha, Debona, tá, acontece isso, cara, beleza. Contra questões de fisiologia, médicas, a gente não pode discutir. Eu repito, eu não compreendo, eu não concordo com a preservação de um goleiro, de uma dupla de zaga. Agora o Leonardo da Costa está trazendo a informação que até o PP vai ser preservado. Ou seja, o Grêmio veio para Curitiba com 19 jogadores, podem vir 23, 16 pode jogar. É pouca gente. Parece que o Grêmio de fato está dando... Brasileirão, não quero nem saber. Não quero brasileiro. Eu te ouvi hoje de manhã, Cori, e eu vi a revolta do torcedor nas manifestações. O torcedor já está cansado desse discurso.
Beleza, a prioridade é as Copas, mas vamos de novo. O jogo é quinta-feira em casa, a Copa do Brasil. O Grêmio não tá bem no Brasileiro, tá numa pontuação complicada. Não vai ser rebaixado, não é isso. Mas o Grêmio ganhou do Botafogo de 3-1, teve uma partida legal. A arbitragem à parte, o Grêmio foi muito bem no jogo contra o São Paulo. Talvez esse fosse o momento para engrenar, para mostrar para o torcedor, olha, o Grêmio está reagindo, está se encontrando, está se afirmando. Eu olho para os jogadores preservados e eu só consigo concordar com a preservação do Diego Souza. É um cara que tem uma idade mais elevada, está jogando todos os jogos, agora que está chegando um parceiro para ele que é o Thuram, eu entenderia a preservação do Diego Souza. Dos demais, não. O Grêmio está preservando o Robinho. O Grêmio está preservando o Robinho. Por que isso contra o Atlético Paranaense, que sempre foi um adversário muito difícil de jogar na Arena da Baixada, Zé? Se tem momento para ganhar do Atlético, é agora. Zona do rebaixamento, crise de identidade, trocando técnico. Eu fui fazer um levantamento aqui, o Atlético tem 9 jogos em casa no Brasileirão, só ganhou 3. Empatou 3, perdeu 3. O Grêmio pode ganhar do Atlético? Pode, deve. Tomara que ganhe. Eu vim para cá para narrar gols do Grêmio. O Grêmio pode golear o Juventude na quinta-feira? Pode. Mas nem por isso eu concordo com a direção do Grêmio de poupar tanta gente pro jogo de hoje. O Robinho é o seguinte, eu acho, ele e o Maicon, é porque eles não têm, eu acho, condições, e a realidade está mostrando, eles não têm condições de suportar um jogo, mais de um jogo por semana. Isso aí tá vitimando o Grêmio. Esses dois, é que o Grêmio, é que não é dito isso, né, Debona? E aí é que a coisa fica muito complicada. Eu não sei se o Lelê conseguiu conexão. Alô, Lelê? Não, Lelê não conseguiu conexão. Agora o Zé, sobre isso, ontem eu estava apresentando o Sábado Esporte e o Léo Acosta, o Leonardo Acosta, entrevistou o vice-presidente de futebol do Grêmio, Paulo Luz, né? Que disse, não, o Campeonato Brasileiro ele é importante, nós temos foco. Não, o Grêmio tem que parar com esse discurso mentiroso para o torcedor, porque a expressão é essa, né? O Grêmio está mentindo para o seu torcedor ao dizer que o campeonato é importante, sendo que nós vamos para a 18ª rodada, o Grêmio tem 17, porque tem um jogo a menos, e destas, olha, se o time titular do Grêmio jogou 5 jogos, eu nem sei, eu não fiz levantamento, mas estou chutando. Se o time titular do Grêmio esteve em campo em 5 oportunidades, é muito. Então o Grêmio não pode vir com esse discurso para o seu torcedor, vender esse falso discurso de que é importante. Não, o Grêmio vai focar nas Copas, vai tentar eliminar o Juventude, vai tentar seguir na Copa Libertadores da América, que são as competições onde o Grêmio acredita, né, imagino eu que seja esta a leitura, tem a capacidade de vencer, já que o seu elenco, né, não tem a capacidade de fazer um campeonato de pontos corridos, onde ele possa disputar as primeiras colocações, no máximo chegar ali em 5º, 6º, quem sabe 4º lugar, que é aliás o máximo que o Grêmio chegou nos últimos anos, 4º lugar, para garantir vaga na Libertadores. Esse é um detalhe importante, e a gente vivendo aqui, e que foi agravado esse ano, na análise, me parece, e não sei se os amigos concordam, com o desempenho do Inter. O Inter tem poupado jogadores, o Cudê tem feito preservação, mas o modelo do Inter é diferente, e o Inter é líder do campeonato. O modelo do Inter é aquele de poupar 3 ou 4, ou até às vezes mais, mas deixar os titulares no banco de reservas. E já teve casos do jogo mudar na medida que foi necessária a mudança. E aí, quando ocorre a diferença Grêmio e Inter, isso aí cria um parâmetro próximo, não é? Nem envolve a rivalidade. Se fosse, tira o Inter e fosse o São José, que é aqui de Porto Alegre, ou o Cruzeiro, que é de Cachoeirinha, que estivesse fazendo a mesma coisa e dando certo, o exemplo estaria aqui do lado. Não é mais o Flamengo que se coloca, não, mas ele tem um grupo milionário, por isso ele pode fazer. Não, o exemplo está do lado e de um grupo tão carente do ponto de vista de recursos do clube, talvez até mais, como é o Internacional em relação ao Grêmio. Então eu acho que esse ano está agravado. O modelo de preservação do Grêmio, que há anos é utilizado, que é filosófico, que é aquilo que no jornalismo a gente chamaria que é linha editorial. O Grêmio, nesse ano, ele tem uma contestação com argumento em Porto Alegre. Então isso é que está desgastando muito. Eu concordo com o Debona. Acho que a preservação hoje ela é exagerada. Não defendo o time titular. Eu respeito a preservação, acho que ela tem que ser feita, mas a maneira como é feita é muito radical. E isso aí dentro do campo cobra muito do resultado. O resultado é uma cobrança muito forte, os anos mostraram isso pro Grêmio. Tomara que hoje, no jogo, em função do Atlético estar na draga que está, isso aí possa ser quebrado, pelo menos no jogo de hoje.
Mas, senhores, se a gente pegar, por exemplo, as escalações do Grêmio nas últimas rodadas do Campeonato Brasileiro, o Grêmio jogou contra o Santos e da partida do Santos para o jogo contra o Botafogo foram 6 ou 7 trocas na equipe que iniciou cada confronto. Depois, para o jogo contra o São Paulo, mais 5 alterações. Então o Renato vem mexendo, ele vem mudando essa filosofia. A gente estava acostumado a ver em 2018, 2019... Até mesmo em 2017, ele escalando um time completamente alternativo. E parece que nesse ano de 2020, ele vem alterando um pouco esse planejamento. É um time misto. As próprias trocas nas laterais, ele alega que não é por uma questão de característica, mas a gente sabe que no fundo é. Ele entende que o Orejuela é muito ofensivo e não pode jogar do outro lado com o Diogo Barbosa. Por isso o Cortez joga quando o Orejuela é escalado. E assim é quando o Vitor Ferraz é escalado com o Diogo Barbosa. Mas ele vem fazendo essas pequenas alterações com o time misto, preservando daqui a pouco um outro jogador, o Diego Souza, o Alisson. Ele fez isso nessas últimas rodadas. Agora ele está expandindo um pouco mais, voltando ao método antigo. Mas ele vem sim fazendo pequenas e sutis alterações rodada a rodada no Campeonato Brasileiro. Só que é o seguinte, daí ele vem depois dizer que falta entrosamento, falta repetição. Como é que tu vai entrosar o time não desse tem jeito que o Renato porque tá ele fazendo? não quer entrosar. Ele é que não quer, a escolha é dele. Se a gente pegar todas as rodadas, Colin, todas as entrevistas do Renato, e ele está aqui em Porto Alegre há 4 anos e 1 mês, né? Setembro de 2016 para agora, né? Nessa última passagem. Se vocês me derem uma entrevista onde o Renato admitiu que ele errou alguma avaliação, alguma coisa... Olha, eu acho que eu sou capaz de pedir demissão nesse momento, mas tem que me provar que ele realmente falou isso, que ele errou. Eu nunca ouvi o Renato dizer que ele errou. E eu repito, o Atlético Paranaense está muito mal no campeonato. Aliás, que semana para o Atlético, né? Fruto de escolhas, né? Se o Atlético tivesse empatado o último jogo da Libertadores, o Atlético não ganha 7 jogos, contando aí Brasileiro e Libertadores. Se ele tivesse empatado, ele seria o primeiro e não o Jorge Wilstermann. Ele poupou na Libertadores e perdeu, e ganhou de presente um River Plate. Só que esse é o pior momento da história recente do Atlético, campeão da Copa do Brasil, da Sul-Americana, Paulo Autuori assumindo agora, hoje não fica nem treinando a equipe, zona do rebaixamento, não mantém aquela regularidade jogando em casa na sua grama sintética. Ainda assim o Grêmio pode ganhar o jogo. Só que se a gente esperar para avaliar depois, aí fica muito cômodo e até sem graça, eu diria. O que eu questiono é a decisão, Zé Alberto. Tá poupando demais. E eu não sei, este é o 4º ou 5º ano que a gente está falando, o Grêmio prioriza a Copa do Brasil. Ok. Só que o torcedor, o Brasileirão voltou final de julho. A Copa do Brasil volta agora para o Grêmio. Ele tá vendo, como disse o Andrezinho, o Grêmio jogar com o time titular 4, 5 vezes. Ele tá pagando para ver o Grêmio. No caso de hoje, nem pagando para ver. Porque ele não vai ver, vai ouvir a Gaúcha. Eu não sei. O termômetro que eu ouvi hoje de manhã no Colin, no Domingo Sport Show, deixa muito claro o que o torcedor pensa sobre isso. É que o elenco do Grêmio, tirando as laterais, quando tu troca titulares por reservas, ele tem tido... Olha, o meio-campo do Grêmio tem problema no titular. E se tu trocar todo mundo, o meio-campo suplente, ele é muito mais fraco. E não se tem uma ideia de que vai ter entrosamento esse grupo. Não tem, os jogadores não tem como fazer, e o Renato vai falar isso na coletiva, que é um problema o time não ter o entrosamento. Primeiro porque tem pouco treino, é verdade. Mas segundo porque é muito diferente. E o PP ter ido a Curitiba para não jogar, e essas alturas dentro da coerência de poupar meio mundo, então não leva nem o PP. Até porque, se tem um setor que o Grêmio tem uma reposição razoável, é o do PP, com o Ferreira, com o Everton e o Luiz Fernando pelo outro lado. Então, se alguém podia ser preservado, era o PP, e não os outros. Mas aí eu vou brincar um pouquinho, já que eu já dei umas bordoadas aqui. Como diria o nosso amigo Guerrinha, mas o PP não conhece Curitiba, foi lá para passear. Deve ter sido isso, né? Olha, o PP tem que jogar. O time do Grêmio, se o PP jogar, é ele mais 10 no time que tá preparado para jogar. E os laterais? E eu aí não faço distinção, pode jogar Vitor Ferraz e Cortez, Vitor Ferraz e Diogo, Orejuela e qualquer um dos dois. Eu acho que o Grêmio é uma benécia, é uma dádiva a oferta de laterais que o Grêmio tem. Eu só acho um exagero do Renato essa ideia de que se for Orejuela, tem que ser Cortez do outro lado.
E se for Vitor Ferraz, tem que ser Diogo Barbosa, porque um defende mais, o outro ataca mais. Pô, tu pode ter 2 laterais ofensivos, colaborativos para as jogadas ofensivas, e obviamente quando um vai, o outro fica, e o outro não quer dizer que o outro não marca nada. Eu acho que o Grêmio consegue botar esses 2 laterais aí, Orejuela e Diogo Barbosa, e consegue dar conta da marcação também. O volante tá ali para isso também, para fazer cobertura. E muitas vezes o Grêmio tá com o Lucas Silva, que tem um poder de marcação bom. Então eu acho que o Renato às vezes é prudente, não acho também uma atitude absurda, mas eu acho que há um exagero muitas vezes na hora de agir dessa forma em relação aos laterais do Grêmio. O Colin, sabe que na semana passada, na véspera do confronto contra o São Paulo, eu estive acompanhando o setor do Grêmio. Quem concedeu uma entrevista, e até é uma pena que a gente até tentou ouvi-lo durante a semana no Show dos Esportes, mas até o Grêmio tinha liberado o assessor pessoal dele, não conseguiu contato com o Vitor Ferraz, mas é uma das entrevistas mais lúcidas hoje do elenco do Grêmio, é o Vitor Ferraz. Ele se expressa muito bem desde os tempos do Santos. E um dos questionamentos foi justamente sobre o revezamento. Ele disse que o próprio São Paulo adotava isso no Santos, enfim. Mas sobre essa questão de jogar com o Diogo Barbosa, se pode jogar com Cortez, Orejuela, ele entende que é uma questão que o Renato pode considerar. E eu lembro que o Grêmio também está servido de terceiras opções para as laterais. Leonardo Gomes já era para ter voltado, teve uma nova lesão. E o Guilherme Guedes, que foi muito bem na parte final ali do Campeonato Gaúcho, teve uma lesão muscular de grau 3, teve uma nova lesão e acabou ficando mais tempo no departamento médico. Mas ainda sobre isso, o Vitor Ferraz, ele disse que ele não conhece, ele não entende ser um jogador defensivo na comparação com o Orejuela. Ele sempre foi apontado como um lateral ofensivo que ajuda a construir. Então não tem lógica, pelo menos esse pensamento de que não pode jogar o Cortez com o Diogo Barbosa, o Vitor Ferraz com o Diogo Barbosa. Os dois são bons jogadores, sendo bons jogadores o resto se ajeita. O Vitor Ferraz, ele tem a participação ofensiva dele diferente da participação ofensiva do Orejuela, mas ele tem. É o corte por meio, com qualidade, a opção para tabela, a habilidade, ele é mais habilidoso que o Orejuela. Sim, ele é menos veloz, mas cada um tem o seu perfil. Ele leva o time com ele com a bola, né? Isso, ele já era assim com o Santos, eu lembro muito bem. E dá para fazer isso aí, não precisa ficar toda hora, se é Orejuela, tem que ser Cortez. E se é Vitor Ferraz, tem que ser Diogo Barbosa. Pessoal, o que mais em relação ao Grêmio contra o Atlético? Eu tenho uma observação que eu quero fazer hoje no jogo. Se o Paulo Vitor for muito bem no jogo, vai começar a campanha, vai ter gente já dizendo que ele tem que ser titular, embora ele não seja um jogador assim de ampla admiração do torcedor do Grêmio, mas o jogo de hoje acaba sendo muito importante para o Paulo Vitor. É verdade, a torcida anda criticando bastante o Vanderlei, né, pessoal? Isso. Aí eu vou entrar numa outra dúvida que eu tenho, que eu não consegui ainda, até por não poder ir ver treinamentos, então a gente tem esse prejuízo, a gente tem uma avaliação só do campo do jogo. A gente já debateu muito preparação física do Grêmio, a troca que o Grêmio fez e a visível queda de rendimento, mesmo que o Grêmio, quando o Grêmio ganha, o Renato vai lá e elogia a preparação física, né? Elogia como foi no jogo Botafogo, um ou outro jogo, mas né, a gente já falou sobre isso, o próprio Grêmio já avaliou, inclusive cogitou isso de até demitir o preparador físico depois daquela derrota para a Católica lá em Santiago do Chile, pela Copa Libertadores da América. Será que os goleiros do Grêmio, o Vanderlei decaiu daquele que a gente conhecia no Santos, o Paulo Vitor, que até fez um primeiro ano razoável no Grêmio, vale lembrar, o Grêmio foi campeão gaúcho com o Paulo Vitor pegando 3 pênaltis numa final contra o Inter. Será que eles decaíram tanto assim? Ou a preparação de goleiros do Grêmio também é algo que deve ser questionado, já que ela também foi modificada nessa temporada? Mas daí era algo criticado desde o ano passado, né? O Paulo Vitor era goleiro e não tinha um bom rendimento. O Paulo Vitor, ele teve uma queda, né, Simon? Digamos assim, no segundo semestre ele teve uma queda muito grande. Ele deixou de ser confiável. Mas o Vanderlei chegou como um cara confiável
E olha, eu acho que aí, André, talvez a avaliação tenha sido superestimada e daí não passou pela preparação de goleiros. Não foi o novo preparador de goleiros do Grêmio que indicou o Vanderlei. Eu acho que superestimaram o Vanderlei. E tá aqui quem disse na época, quando os paulistas queriam o Vanderlei na Copa do Mundo, em detrimento do Cássio até, que jogava lá, é gaúcho, mas jogava em São Paulo. A campanha pró-Cássio era paulista. E a pró-Vanderlei era paulista e muito mais forte. E pau no Tite. E eu dizia, o Cássio é muito mais goleiro do que o Vanderlei. E naquele momento era muito mais goleiro mesmo. Hoje o Cássio vive também um momento horroroso na carreira, em todos os sentidos. O Cássio é um cara muito interessante, tem o livro da vida dele. Eu acho que é interessante ler para compreender um pouco o Cássio, não só na questão técnica, mas naquele momento de a Copa do Mundo, o Tite não é porque conhecia o Cássio, é porque talvez conhecesse também o Vanderlei, mesmo sem ter sido técnico dele. O Vanderlei tem alguns problemas. E ficou um ano na reserva do Santos, né? Então o Grêmio, quando fez essa avaliação de trazer um goleiro que quase foi à Copa do Mundo, tinha razão, mas esse goleiro não estava jogando. Então eu acho que superestimou o Vanderlei e se cobra dele algo que ele não pode dar. Essa avaliação de goleiro ela é bem complexa. Eu particularmente considero muito complexa de fazer, porque às vezes a gente cai muito na vala do falhou, frango. Quando um jogador toma um gol, a chamada bola defensável, né? Eu estou tentando aqui lembrar de alguns lances do Vanderlei. É verdade, eu não sei se é o perfil dele, a característica dele de frieza, às vezes não passar muita segurança, mas teve recentemente um gol de bola aérea que o Grêmio tomou que ele não saiu do gol, né? Que aí a gente diz, olha, bola pro goleiro sair. Mas é difícil o gol que é um chute de fora, por exemplo, dizer se foi uma falha. Defesa, mas o tipo, às vezes não é nem a bola que entra, é a bola que não entra. É o tipo de defesa, é o zagueiro salvando a bola, às vezes, onde deveria estar o goleiro. Isso aí, vou lembrar do Paulo Vitor, de um jogo em que ele foi muito criticado, e com razão, estava junto, Debona. O Grêmio quase perdeu o jogo pro Palmeiras no Pacaembu no ano passado, ganhou o jogo, o Everton ganhou o jogo pro Grêmio e classificou na Libertadores. Ele toma um gol, numa depois atuação quase em que o toma Paulo outro... Vitor, ele falhou no gol, no gol que levou, Luiz Adriano. E aquela falha, antes aliás, ele tinha cometido uma falha antes que não redundou em gol, e ele visivelmente se perturbou, e aquilo ali perturbou o time do Grêmio. E o Paulo Vitor foi assim até o fim do jogo. O time ganhou, todo mundo tem o direito de se perturbar numa partida, não ir bem, e sorte, que bom que o Grêmio, o resto do time com a vitória, acabou amenizando a situação delicada de um jogador apenas, no caso o goleiro. Me parece que o Vanderlei, ele tem momentos em vários jogos em que ele tira a tranquilidade do time, e às vezes nem leva o gol. Então essa é a diferença. E da torcida, muito mais. Vai perguntar pro torcedor, o torcedor se apavora. Um torcedor do Grêmio que um dia parte da torcida contestava o Marcelo Groy, veja só. E tu sabe que, Colin, para fechar aqui, questão de goleiro é muito engraçada. O Grêmio tem sido mais atacado, né, nesse ano em relação a anos anteriores, está mais exposto. A gente vê isso, por exemplo, no Jeromel, tá no mano a mano, muitas vezes ser driblado. Isso não era comum, o Jeromel no mano a mano, exposto assim contra um atacante. E aí o goleiro é mais exigido. E às vezes a gente diz, esse goleiro é muito bom porque ele pega muito. Por exemplo, o Gatito é um cara que faz 10 defesas por jogo. Mas não é necessariamente só porque ele é um bom goleiro, né? Foi claro, né? No Botafogo o goleiro vai trabalhar sempre muito mais, por exemplo. Deixa eu fazer um registro aqui, Colin, me permita, ao nosso ouvinte que mandou aqui pelo Instagram, o Volney Elisandro Rocha, sobre o que falamos da preservação do Grêmio. Ele está agradecendo porque... Caiu a conexão com o Debona? Eu tô botando no Twitter. Agradecimento. Bem na hora do agradecimento do ouvinte. Mas eu tô botando no Twitter aqui, ó, torcedor do Grêmio. Quem você prefere titular, Vanderlei ou Paulo Vitor? O que vocês acham que vai dar, hein? Eu acho que ainda pode dar o Vanderlei por pequena margem. Mas depende muito do momento, Colin. Por isso que eu disse que se o Paulo Vitor for muito bem hoje, se ele for numa atuação normal, daí o Vanderlei continua titular, sem ninguém estar pedindo o Paulo Vitor. Mas qualquer atuação um pouco mais acima do nível do Paulo Vitor vai suscitar essa discussão.
porque hoje não há segurança por parte do torcedor do Grêmio na figura do seu goleiro titular, mesmo que ele vá pedir um goleiro que no ano passado ele também contestou. Pois é, eu não confio nada no Paulo Vitor, assim como um grande goleiro, como um bom goleiro titular do Grêmio. Eu ainda ficaria com o Vanderlei, ou busca alguém de fora. Colin, o Grêmio deve liberar em dezembro o Júlio César, que está em Porto Alegre há quase 2 anos e pouco jogou, né? Ele até dentro dessa lógica de raciocínio apresentada pelo Debona, era um goleiro que era bastante exposto no Fluminense, numa outra sistemática de atuações, e por isso aparecia tanto, e no Grêmio não teve tanto sucesso. O Breno recebeu sondagens do futebol português, do Boa Vista, mas o Grêmio disse para o Breno o seguinte: nós não vamos te liberar porque no final do ano o Júlio César pelo menos não terá seu contrato renovado, e com isso tu vai passar a ser o terceiro goleiro. Então o Breno tem essa promessa, só que o Breno desceu para o time de transição e teve uma lesão muscular de grau 3, e é aguardado o retorno dele para o final do mês de novembro aos treinamentos, ou seja, Breno somente em dezembro em condições para ficar no banco de reservas. O Felipe Mejolaro, por exemplo, ele foi repassado ao Dallas, contrato de empréstimo por 1 ano. Esse jogador também não teve tantas oportunidades assim. O Renato gosta de goleiros mais cascudos, isso vem chamando a atenção. Então o Grêmio a partir de janeiro deve ter o Breno como terceiro goleiro e na metade do ano o retorno de Mejolaro. E o Vanderlei vai para 37 anos, o Paulo Vitor pouco jogou e segue bastante criticado. E eu concordo até com o que o Zé disse, os grandes problemas do Paulo Vitor em 2019 não foram tão técnicos assim, mas emocionais. Contra o Flamengo, muito da goleada passa pela instabilidade emocional que o Grêmio tinha em campo a partir do Paulo Vitor. Ele parece ter sentido, ter acusado o golpe de enfrentar o seu ex-clube no Maracanã, com 80 mil pessoas. E aquilo ali que gerou uma instabilidade não só no Paulo Vitor, mas em todo o time do Grêmio. A cada 4 votos, 3 estão votando em Vanderlei como titular e 1 como Paulo Vitor sendo o titular. Já temos 84 votos. Vai ser uma goleada, Colin, com todo respeito ao Paulo Vitor e mesmo com a inconstância, digamos assim, do Vanderlei de atuações, porque ele tem algumas atuações muito boas e tem falhado realmente, mas é mais goleiro que o Paulo Vitor, na minha visão. E pelo passivo, digamos assim, pelo histórico, o Paulo Vitor vai tomar uma goleada, não tem dúvida nenhuma. É o que está acontecendo. Eu até previ isso, talvez não uma goleada, mas achar que dava o Vanderlei. Mas o que eu tô prevendo, se houver, e tomara que o Paulo Vitor não leve gol hoje, em primeiro lugar, né? Mas se ele for bem no jogo, esse resultado muda. Não, pode até não virar, mas ele aumenta pro Paulo Vitor. Se ele for bem, eu vou fazer a enquete de novo. Se ele for bem hoje de noite, eu repito a mesma coisa, faço a mesma pergunta. Pessoal, outro assunto, meio de campo do Grêmio, que é um negócio que é uma discussão interminável. Afinal, 3 volantes, meia centralizado, mas quem é esse meia centralizado? Porque o Jean-Pierre tá fora, aí um dia é Robinho, outro dia é Isaac, outro dia é Tassiano, e aí ninguém dá conta do recado. O que vocês acham? Qual é a solução imediata, urgente, pro Grêmio, enquanto o Jean-Pierre não volta? Sem o Jean-Pierre ainda, eu acho que o melhor modelo do Grêmio é o de 3 volantes. Porque eu acho que a maior... O menos Grêmio, o menos interessante dos Grêmios sem o Jean-Pierre é o que tem o Robinho centralizado. Então, até pela falta de opções, né? Eu apostaria no Lucas Silva, Mateuzinho e Maicon. Maicon mais adiantado, aí depende da ideia de como o Renato gosta de jogar, mas até a recuperação do Jean-Pierre, que aliás, por falar em termômetro de torcida, né, Colin? O torcedor compara muito, olha, o novo Luan, o novo Bruno, que veio para substituir o Ronaldinho. O torcedor parece ter perdido a paciência e a esperança com o Jean-Pierre, que segundo o levantamento do competente repórter André Silva, ficou em 13 meses, 200 e quantos dias fora do time, hein, André? 232, pode ser? 35. Vai completar 35 se a previsão de volta dele de 2 semanas for, essa agora a última que o Grêmio passou, for confirmada. Se passar da data prevista pelo departamento médico, serão mais que 235. Ou seja, um ano tem 365, né? Como o levantamento do André é de setembro do ano passado, então conta outubro, então mais 30. Ele ficou 100 dias à disposição, é isso? O meu levantamento, Debona, é a partir da data da lesão, 20 de setembro do ano passado.
Eu acho que é mais fácil contabilizar certinho os jogos que ele atuou. Eu vou abrir aqui a matéria aqui, eu já digo pra vocês, eu sei que são quase 50 jogos fora. Um deles foi um Grenal, que ele ganhou o jogo com um gol de falta. Ah, tem essa importância aí. É jogo qualificado. Mas sabe, Colin, nesse ponto eu sou solidário à diretoria do Grêmio. Eu não sou daqueles, mas tem que contratar. Claro que tem que contratar. Mas eu tenho certeza que a diretoria do Grêmio é a primeira a saber disso. Não é nenhum de nós. Nós não somos bidu assim para achar. Talvez a diretoria tenha demorado, não tenha tido disponibilidade até financeira de ter saído à busca ainda quando o Jean-Pierre estava na primeira parte da lesão, mas é que aí contratou o Thiago Neves, cometeu um erro que ela mesma acabou reconhecendo ou reparando com a saída do Thiago Neves. A ideia inicial do Grêmio no ano é o seguinte: Jean-Pierre titular e Thiago Neves alternativa, ou até vice-versa, se o Thiago correspondesse. Erro. Mas já era um erro previsto. Thiago Neves do ano passado, ele já não recomendava. Muito bem. Que passagem de um carro aqui, acho que era o Lewis Hamilton aqui atrás de casa. Sentiu? Aí o Grêmio fica sem opção, mas também com a busca meio restrita. E agora que parece que tá vindo o Gaston Ramírez, que não soa pra ninguém como grande solução. Ele pode até construir essa situação, mas não me parece que, ter a certeza, Gaston Ramírez. Quando o Thiago Neves veio, a gente tinha mais a ideia do cara pra jogar ali, que acabou não jogando, mas de ser um cara pra jogar ali. E o Robinho acabou não sendo esse jogador. O Robinho tem a carência do Robinho de ritmo de jogo e condição física é assustadora. Ele mesmo reconheceu para o Debona ou para Tico? Ele foi pro Debona no Domingo Sport Show há 2 semanas. Pro Debona. Foi uma entrevista muito legal, assim, muito transparente do Robinho, mas ele tá muito longe da condição de um jogador com a capacidade que ele demonstrou anos atrás. Pô, Colin, eu olhei aqui, eu fui atrás aqui, abri a matéria aqui. 47 jogos desde setembro do ano passado, já pegando os jogos que ele ficará fora agora, que são 4, né? Computando já a última partida, o jogo de hoje mais 2, né, do Jean-Pierre, né, pela previsão do departamento médico. Então o Grêmio sem Jean-Pierre desde setembro do ano passado em 47 jogos e com Jean-Pierre em campo por 14 oportunidades, né? Sendo um gol marcado, e é esse gol citado pelo Zé Alberto no Grenal de Caxias do Sul. Cara, 14 jogos apenas em um ano. 14 jogos. É muito pouco, muito pouco. E aí vem uma negligência. Quer dizer, a direção tentou, como o Zé falou, Thiago Neves e tal, mas só existe uma explicação. O Grêmio já errou tanto nas últimas contratações que o Grêmio tá demorando porque ele quer dar o tiro certeiro. Dessa vez o Grêmio não admite errar nessa contratação que é tão importante para o time jogar, principalmente pela mecânica de jogo que o Grêmio tem, que a bola tem que passar pelo cabeça pensante ali no meia centralizado. Faz outra enquete aí, Colin. Tá. A partir do Grêmio não ter feito, você acha que o Grêmio deveria estar arrependido ou está arrependido? O enunciado é teu. Por não ter feito a troca com o Palmeiras, por Gustavo Scarpa e o Rafael Veiga, por Jean-Pierre, mais o Diogo Barbosa? Peraí, por quais? Repete aí. Por Veiga. Gustavo Scarpa, Rafael Veiga e... Eram 4? E o Diogo Barbosa. Eram 3, então, no pacote. Isso. Sim, porque o Diogo daí vinha a parte maior, não precisava pagar o dinheiro que tem que pagar pro Palmeiras. Tá, já façam as teses aí vocês enquanto eu vou escrevendo aqui então. Porque naquele momento se chegou a uma conclusão que o Grêmio não deveria fazer. O Grêmio chegou, mas não houve contestação do torcedor, houve coisas muito incipientes no momento. Será que hoje continua assim? Não sei se o André falou, não prestei atenção. Quantos jogos, alguém tem informação, o Jean-Pierre tem no Brasileirão? No Brasileirão, né? não tem 7, acho que ainda. Acho que não, deixa eu dar uma olhada aqui que eu tô com o computador na frente aqui, é jogo rápido, mas acho que não tem 7 jogos, ou se tiver, ele tem 14 no ano, é capaz de ter, Debona, porque ele não jogou tanto no Gauchão. Ele tem um jogo na Libertadores, 5 no Brasileiro e 8 no Gauchão, não tem 7 ainda. 5 no Brasileirão.
Mas acho que agora o Palmeiras não quer mais o negócio. Nós já estamos em novembro, né? Pensando nessa temporada. Não, e também tem o seguinte, os jogadores do Palmeiras já atingiram, né, os jogos. Acho que tanto o Scarpa como o Veiga. Mas se tivesse o Scarpa e o Veiga, a pergunta que o Colin tinha feito agora há pouco, né? Se o Grêmio deve jogar com meia ou com 3 volantes, eu até disse que tem que jogar com 3 volantes porque não tem meia. A resposta seria outra, né? Porque seriam 2 meias. Olha, a gente fala isso, fica nos números, lamenta muito porque uma coisa é o aproveitamento dele. E até uma compreensão se o Renato perdeu a paciência também com o Jean-Pierre, se a direção cometeu ou não o erro de ter negociado. Outra coisa é discutir a qualidade do jogador. Isso o jogador tem de sobra. Se ele quiser, se o Grêmio tiver paciência e, sobretudo, né, entender essa situação, for transparente também com o torcedor, está acontecendo isso, acho que ninguém duvida do que o Jean-Pierre já mostrou e pode mostrar, né, com camisa 10 clássico nos jogos que ele teve em campo. Diferenciado, né? O que fica é, às vezes uma lentidão. Sendo bem sincero e sendo bem realista em relação ao que eu vi do Jean-Pierre. Diferenciado, enfiadas de bola entre os zagueiros para atacantes de velocidade de uma forma exemplar, perfeita, para essa bola chegar na passada mesmo dos atacantes, para chegar ao gol. Em lançamentos, cobranças de falta espetaculares, uma batida diferenciada na bola, que a bola pega uma força, não é aquele chute totalmente em curva, ela vai um tijolaço, assim, uma força muito forte, uma força muito, muito bem colocada na batida. O que fica é, às vezes, uma lentidão. O Luan, no auge dele, circulava mais. Aparecia na direita, na esquerda, voltava entre os volantes, chegava na área, marcava seus gols. Eu achei o auge do Luan muito maior que o... Teve o auge. Sem dúvida. E aí, o que vocês acham? Sem dúvida, para mim o Luan no auge foi muito mais jogador do que foi até agora o Jean-Pierre no Grêmio. Não tem comparação. Auge por auge também. Isso aí eu tô fechado com vocês. Não, o Luan no auge, aí o Rei da América tá muito bem coroado. Sabe, o Luan, mesmo quando ele jogou fora da posição, aqui no falso 9, ele ali já estava numa caminhada ascendente de altíssima qualidade. Naquele time ele rivalizava para mim com o Douglas me parecia mais importante, mas o Luan já era aquele talento muito maior. E em 2017, na caminhada rumo a Libertadores, o Luan é soberbo. Então, quanto a isso, e olha que depois, por isso talvez, quando o Luan no ano passado não jogou nada e em 18 já tinha jogado pouco, eu fiquei muito frustrado, decepcionado com o Luan pelo potencial. E agora já não me surpreende mais que o Luan continue não jogando nada no Corinthians. Ele optou por não jogar nada. A vida do Luan, ela foi pautada pela decepção dele de não ter ido para a Europa, de não ter ido para a Copa do Mundo em 2018, e isso aí alterou a vida do Luan, dentro e fora do campo, ou fora e dentro do campo. E aí foi uma opção dele. Essa opção eu rejeito como torcedor, como cara que era fã do Luan, e sou fã daquele Luan até 2017, eu sigo sendo fã, mas eu não vejo mais condição dele recuperar. Então, aquele Luan, ele é muito melhor que o Jean-Pierre. O Jean-Pierre vai ter que comer muito feijão, e olha, feijão caldo grosso, para ser o que o Luan foi. Ontem entrevistei no Sábado do Esporte o Michel Ruffias, preparador físico, o gaúcho que estava no Corinthians com o Thiago Nunes, e perguntei sobre o Luan para ele. Ele me disse o seguinte: olha, o Luan, ninguém discute as qualidades técnicas que ele tem, que ele já mostrou e que ele tem. Só que o Luan tem uma coisa que as pessoas cobram dele e que eu acredito, palavras dele, que ele não tem mais como entregar. Decidir todos os jogos. Ser o cara que vai pegar a bola e vai definir todos os jogos. Palavras dele, ele não quis aprofundar. Eu perguntei se havia alguma questão extracampo, questão física, questão das lesões que sempre o incomodaram aqui. Ele não chegou a dar detalhamento disso, mas uma das frases que me chamou a atenção foi essa. O Luan tem uma grande capacidade técnica, ele ainda poderá voltar a fazer
alguns grandes jogos, mas não poderá ser o cara, aquele que você diz assim, olha, esse cara vai ganhar o campeonato pra mim, como ele fez no próprio Grêmio na Libertadores de 2017. Colim. Fala, Debona. Vanderlei Orejuela ou Vitor Ferraz, Jeromel Kahneman e Diogo Barbosa, Matheus Henrique, Maicon Jean-Pierre, Alisson, Pepe e Diego Souza, me parece que é o time ideal, titularíssimo do Grêmio, se todo mundo tivesse à disposição. Possivelmente 9 a cada 10 pessoas olhariam para essa escalação e diriam o seguinte: eu acho que só não é melhor que o Flamengo esse time, hein? É melhor que o Palmeiras, a escalação é melhor que o Inter, é melhor que o Atlético Mineiro, a escalação. Não estou entrando no mérito se está jogando bem, a questão tática, técnica, estou olhando a escalação. Sabe que nos últimos 3 anos a gente debate, o Grêmio prioriza a Copa, o Grêmio gosta mais das Copas, o Grêmio não gosta do Brasileirão, essa coisa toda, né? Esse grupo do Grêmio, time do Grêmio, que por força do calendário ou por escolhas da comissão técnica não joga, ele teria obrigação de estar brigando pelo título do Campeonato Brasileiro. Obrigação de estar brigando pelo título. E se o Grêmio se o Grêmio chegar à Libertadores, se o Grêmio jogar a Libertadores do ano que vem, sabe o que a gente vai estar debatendo no Sala de Domingo de outubro de 2021, Cole? Que o Grêmio agiu certo. Não, que o Grêmio prioriza as Copas. O assunto vai ser sempre o mesmo. Então, é o que disse o Zé Alberto, o problema é editorial, é estrutural. Sabe que eu gosto muito de comparar o automobilismo, eu gosto muito de automobilismo, a gente começou falando de Lewis Hamilton no programa, eu adoro comparações com o automobilismo. No automobilismo norte-americano tem a famosa Fórmula Indy, que é a principal categoria lá dos Estados Unidos. Tem equipes que só correm uma corrida. Elas se preparam o ano inteiro para participar das 500 milhas de Indianápolis, que é a principal corrida da Fórmula Indy. É um campeonato à parte dentro do campeonato da Fórmula Indy. O Grêmio está mais ou menos assim. O Grêmio se prepara o ano inteiro para participar das Copas. O gauchão é inerente, não tem Copas ali, é uma coisa assim. E o Brasileirão é suporte para as Copas. Isso aí digamos que escolha do Grêmio, escolha feita através da necessidade. Eu não estou dizendo que começa o ano dizendo, não é assim que acontece. Acontece na hora que se vê diante das Copas e do Brasileirão, onde é que nós vamos sacrificar o time? No Brasileirão. E não é só o Grêmio que faz isso. É que o Grêmio recorrentemente faz isso e a torcida cobra isso recorrentemente. Mas eu ainda acho que não é uma fórmula exata, não é uma matemática. Se ganhar a Copa do Brasil, ele ganhou a Copa do Brasil porque ele preservou no Brasileirão. Não necessariamente. Se o Grêmio passar pelo Juventude, encaminhar a classificação quinta-feira, ele terá feito isso porque ele é melhor que o Juventude, ele é amplo favorito a passar pelo Juventude. Não foi porque ele, num voo fretado a Curitiba, ele deixou metade do time em casa no domingo. Agora 1h57. Tem bastante gente dizendo assim, vem cá, é só Grêmio, tem um jogaço hoje às 6h15, Inter e Flamengo pela liderança e você só Grêmio. O Sala de Domingo hoje tem 2 horas. A primeira hora nós dedicamos ao Grêmio e a segunda hora dedicaremos ao Internacional contra o Flamengo. Tá combinado, pessoal? Nós estamos indo em seguidinha para o Notícia na Hora Certa e depois do Hora Certa, Marcelo Debona, Simon Bianchini, André Silva, José Alberto Andrade. O Debona, eu vou querer já a tese inicial e vou liberar porque eu sei que tu tem que almoçar e te preparar para o jogo aí do Grêmio contra o Atlético Paranaense. Então ficha 1 pra ti, tá combinado, Debona? Tá bom, eu fico contigo até umas 2h18 por aí, pode ser? Pode, 18 minutos 15 minutos de tese de Inter, ou então. 2h23. Com Marcelo Debona, logo depois do Notícia na Hora Certa. Mas antes eu lembro a vocês que o novo laboratório Unimed, Unidade... De volta com o Sala de Domingo aqui na Gaúcha neste 25 de outubro de 2020. Unimed Porto Alegre, cuidar de você, este é o plano. Calçados Pegada, pelo 6º ano seguido, a marca de calçados masculinos mais lembrada no prêmio Top of Mind. Farofa Santa Massa, um toque divino de sabor para sua mesa. Experimente. Rede de Farmácia São João, cuidar da sua saúde é nossa missão. Steel, eleita uma das melhores empresas para se trabalhar no Brasil, e São José Industrial,
alta performance no campo a preço justo. Atualizando as temperaturas, olha só, meu amigo, Porto Alegre 31 graus, agora às 2h08 da tarde. Canoas 32, Santa Maria 32, Uruguaiana 32, Frederico Westphalen 32, poxa, Santa Cruz do Sul 31, e eu acho que ainda vão subir um pouquinho mais. Marcelo Debona, José Alberto Andrade, André Silva e Simon Bianchini são os debatedores. Agora vamos falar de Internacional e Flamengo. Prioridade para ti, Marcelo Debona, para depois se organizar já para o jogo que você vai transmitir, Grêmio e Atlético Paranaense. Fala, Debona. Eu acho que é o melhor momento possível para o Inter ter o Flamengo pela frente, porque o Inter engrenou no campeonato, vem de uma sequência muito boa, com boas atuações, inclusive, se afirmou enquanto time, porque o Inter fazia uma grande exibição, por exemplo, contra o Santos, aí oscilava, fazia um jogo ruim. O Inter fazia um grande jogo, perdia com um a mais para o Goiás. Agora parece ter engrenado, e a gente vem já debatendo há um bom tempo algumas escolhas do Kudê, mas nunca a rigor o trabalho, a metodologia, o jeito de jogar que ele implementou no time do Inter. Colin, está muito claro que o jogo de hoje ele vale mais do que 3 pontos, vale mais do que a liderança, ou o chamado bom e velho jogo dos 6 pontos. Ganhar do Flamengo é um emblema, tem um significado muito grande, porque há muito tempo a gente não via um campeonato em que uma equipe fosse tão visada e tão superior às demais. É esta edição do Brasileiro e esse time é o Flamengo. O campeonato começa, ou antes de começar, e a gente já diz o seguinte, olha, o objetivo é bater o Flamengo, é superar o Flamengo. Então 19 equipes tentam superar, tentam vencer o Flamengo, e vencer o Flamengo é algo muito importante e muito difícil de se conseguir. Lá no ano passado, o Flamengo sequer estava entre os 4 candidatos ao título. No ano passado, o Flamengo engrena na metade do campeonato, pouco antes do primeiro turno, no final do primeiro turno. Mas a gente apontava o Flamengo como candidato, o Palmeiras como candidato, o Grêmio como candidato, o Cruzeiro como candidato antes do campeonato inicial ano passado. Esse ano tu coloca 3 ou 4 candidatos, mas coloca claramente um favorito, que é o Flamengo. Então eu acho que é um bom momento, é o melhor momento do Inter no campeonato para pegar esse time. O favoritismo é do Flamengo, mesmo que o jogo seja no Beira-Rio, porque eu repito, o foco, o objetivo de 19 equipes do Brasileirão desse ano é bater o Flamengo. E se o Inter fizer isso, abre 3 pontos, deixa um adversário direto para trás, mas o peso de ganhar do Flamengo é para o Inter bater no peito e dizer, se consolidar cada vez mais como um candidato forte à disputa desse Brasileirão, tendo um segundo turno pela frente. Mas repito, o melhor momento possível para o Inter pegar o Flamengo é agora. Bom almoço e boa transmissão, e cuida bem do Leonardo Acosta aí, tá bom, Marcelo Debona? Vou cuidar. Um grande abraço, nos encontramos logo mais no Futebol da Gaúcha. Tá certo, tá aí Marcelo Debona. Continuamos com José Alberto Andrade, André Silva e Simon Bianchini. Zé, por que o grande desfalque do Inter hoje começa com T? Enquanto tu davas a manchete, eu seriamente ficava tentando buscar jogadores começando com a letra T e buscando, de repente eu olho no WhatsApp da rádio aqui, o ouvinte matou a charada. Eu acho que é isso aí que tu vai falar agora. Explica pra gente. Mas quantos jogadores tem o teu time? Tem a letra... Thiago Galhardo... Não, quantos jogadores tem o teu time que tu procurou? Quantos jogadores são? Nesses jogos assim são 12. Exatamente. Sim. O grande desfalque do Inter hoje é o torcedor colorado. E eu tô lamentando junto, como cronista esportivo. Eu hoje não vou estar no estádio, o Rafael Gomes é que vai estar no Beira-Rio, a gente faz na escala aqui, mas também ia um Beira-Rio para ver um Inter e Flamengo, valendo liderança, valendo quem sabe o título do turno, sem uma alma viva de torcedor, é um negócio... Claro, a gente lamenta, mas a gente entende, eu não estou aqui fazendo nenhum tipo de protesto pelo fato de não ter torcedor, mas que cenário fora da curva, fora da ordem, né?
era jogo para 50 mil pessoas, para check-in ter encerrado anteontem. Era jogo para parar Porto Alegre. Zé, a gente estaria fazendo... Pela presença da torcida do Flamengo, que é daqueles clubes de fora, por ter a maior torcida do Brasil, o que mais bota a torcida. É um clássico. O clássico dos clássicos do momento do futebol brasileiro. Essa hora a gente estaria fazendo sala já do Beira-Rio, para abrir o pré depois das 3 horas, né? Mantido o horário, enfim, a programação, com o Lelê circulando ali no entorno do Beira-Rio, né? Com o pessoal do jornalismo geral falando que o trânsito estava insuportável, tudo trancado nas proximidades do Beira-Rio, enfim. Olha, a gente estaria naquele climão de jogo, né, Zé? Porque um jogo que tem esse clima de decisão, né? Pra Claro. gente que tá nessa aí, olha, não tem nada melhor do que trabalhar num jogo assim, né? E então é isso. E um jogo, o Debona colocou muito bem. O Inter hoje, o Inter chegou a uma liderança que agora é uma liderança de verdade verdadeira, né? Porque não tem aquela coisa, o Atlético tem um jogo a menos, o cavalinho do Atlético lá no Fantástico ele tem asterisco. De noite vai ter. Mas hoje, agora não tem. O Atlético está no mesmo número de jogos de Inter e Flamengo, está atrás dos dois. Então quem ganhar hoje é líder, bem líder. A verdade é essa. Se não houver ganhador, aí o Atlético de novo faz valer o seu asterisco e fica dizendo que pode ser líder no jogo que ele completar. Mas pega um Inter maduro, eu ainda acho e acho que não vou ver no Brasileirão, também eu já estou capitulando. Aquele futebol, vocês vão olhar aí, ó, ninguém vai bater o Inter, é um jogo, é assim, não. O Inter ainda não tem, porque não tem um elenco tão rico assim para fazer, é um grupo curto, como diz Eduardo Cudê. Mas o Inter tem um futebol de superação. E olha que o Cudê continua levando pau, eu não entendo muito isso. O Cudê tá levando pau porque, não, ele vai botar o Marcos Guilherme e não vai botar o Bosquilha. Não, se o Bosquilha não tiver condição, não tem que botar. Mas essa preservação que o Cudê faz, pontual, ou de quando nem é preservação, contra o Flamengo não tem preservação, mas quando ele faz preservação de colocar o titular no banco, bom, aí eu vou dizer pra vocês, o Cudê, ele tá sendo mestre nessa arte de preservar jogadores. Deixa eu avançar para Libertadores, porque eu tô olhando aqui o jornal Olé, até mandei no nosso grupo aí pra vocês aí darem uma olhada para todo mundo olhar aí, acabei de abrir aqui, né, eu vi essa publicação através do Foot Papers, coloca capas de jornais, de destaques, e aí quando eu olhei aquilo ali do Olé, eu vi a foto do Boca, eu fui catar o olho para abrir, ampliar a imagem e tentar ler o texto, e a manchete é Intermeroso, una costumbre, e eu achei, deve ter trocadilho com o Inter, com questão de temor, enfim. E aí tem ali, ó, los hinchas del Inter lamentam tener que jugar com Boca em octavos e se peleiam entre eles por isso, né? Os torcedores do Inter lamentam ter que jogar com Boca. E aí eles colocam os argentinos. Porém, não é para menos. O Xeneize se cruzou 19 vezes com equipes brasileiras e os eliminou em 16. Uma leve provocadinha, né? Do Boca Juniors pra cima do Inter. Eu entendo assim. Pois é, André, mas sabe que no dia do sorteio, logo depois do sorteio... Do Boca não, né, Zé? Do jornal Olé, né? Porque não é isso aqui, não é uma coisa do Boca, né? Pois é, mas o Olé, ele foi bem... Digamos que o Olé foi bem criterioso no dia do sorteio, porque tão logo saíram os adversários, eu fui ver a repercussão. E o Olé fez... Uma das primeiras matérias que o Olé fez sobre o confronto, ele pegou e botou lá, em 6 confrontos, e era subtítulo. Ele botava, Boca enfrenta o Inter, jogo que já tem história em confrontos sul-americanos. Em 6 confrontos contra o Inter, em jogos eliminatórios, o Boca perdeu 3, ganhou 2 e empatou 1. Eles nem colocaram como manchete ou como destaque da notícia que nessas partidas que o Boca até perdeu mais do que ganhou, o Boca tem mais classificações. O Boca ganhou, foram 3 confrontos. 2 o Boca eliminou o Inter e 1 o Inter eliminou o Boca. Mas eles salientaram que o Inter já ganhou mais do Boca do que o Boca do Inter. Eu nem me lembrava disso, não tinha esse número. Eu achava que a vantagem era argentina porque eles eliminaram 2 vezes o Inter. Então, quer dizer, eles têm também... A primeira reação foi uma reação de respeito. Mas eu acho que eles notaram que aqui em Porto Alegre, o que causou na torcida do Inter foi, olha a Andressa Xavier,
que ela disse que não queria falar do sorteio da Libertadores, a Andressa, nossa colega. E os colorados, como um todo, eles lamentaram jogar com o Boca e tendo o segundo jogo na Bombonera. O jornal cita aqui, ele não diz, ele coloca uma aspas, então é uma citação, né, no nosso jargão jornalístico, só que não é atribuída a ninguém, mas está aqui no final do texto aqui, ó. Eles falam da vitória do Boca com o Russo contra o Grêmio na final de 2007, dizendo que já é uma boa lembrança de Porto Alegre para eles. E aí no final diz assim, aspas, estamos conformes com o sorteio. Foi o primeiro comentário otimista que saiu desde o Boca. Aspas de novo. Quem tem que se preocupar são eles que jogam conosco. Mas aqui não diz, né, exatamente, né, quem se manifestou em nome do Boca dessa forma, mas é o que está na matéria do jornal Olé, né, lembrando que são 250 jogos entre brasileiros e argentinos, e aí ele tem toda uma estatística das séries ganhas pelo Boca contra equipes brasileiras, né, e dos outros clubes também. Depois eles citam os outros clubes argentinos, né, River, Independiente, Estudiantes, enfim, que também enfrentaram brasileiros em Copa Libertadores. Mas me chamou a atenção porque eu também, na sexta-feira, vi uma forma cautelosa, mas hoje já num estilo um pouco diferente, né? O Simon, por falar no nosso grupo aqui de WhatsApp, também posta uma notícia dando conta de que o Ronaldinho está com Covid, é isso, Simon? Exatamente, informação do Hoje em Dia, já confirmado pelo próprio jogador em vídeo no perfil do Twitter da rádio Itatiaia de Belo Horizonte. O Ronaldinho foi fazer um evento em BH, onde ele é ídolo pela passagem que teve pelo Atlético Mineiro, e acabou testando positivo para Covid-19. Ele está bem e assintomático. Foi pelo menos o que ele repassou na informação nesse vídeo, que consta inclusive junto no perfil da Itatiaia. Então o Ronaldinho é mais uma celebridade a testar positivo para o coronavírus. Viu o que dá sair do isolamento? Ele estava naquele isolamento diferenciado, digamos assim, né, Zé? Vamos só um rápido intervalo, depois eu quero entrar nos aspectos táticos de como deve ser esse enfrentamento Inter e Flamengo às 6h15 no Beira-Rio. O Sala de Domingo para Unimed Porto Alegre, Calçados Pegada, Farofa Santa Massa, Rede de Farmácia São João Estil e São José Industrial vai para mais um intervalo e depois nós vamos entrar no confronto Inter e Flamengo. Você já conhece a Farofa Santa Massa? 2h25. O Sala de Domingo avança por esta tarde do dia 25 de outubro de 2020. Quando lá no finalzinho da tarde, início da noite, às 6h15, tem Inter e Flamengo no Beira-Rio e na Arena da Baixada tem Atlético Paranaense e Grêmio em mais uma rodada do Campeonato Brasileiro. O Sala hoje tem 2 horas, começamos às 13h e vai até às 15h. Depois das 15h vem o Luciano Périco comandando o pré-jornada. A nossa primeira hora do debate envolveu o jogo do Grêmio e agora estamos falando das coisas da dupla Grenal, das coisas do Internacional, com José Alberto Andrade, André Silva e Simon Bianchini. Pessoal, se o Inter não se superar na marcação, na força, se for só técnica versus técnica, eu acho que dá Flamengo. Tem que ser uma atuação cuja marcação seja impecável por parte do Inter. E eu não tô falando em jogar recuado, fechado, marcando, tirando espaços lá atrás. Não, pode ser aquela marcação alta, aquela marcação da intensidade do Cudê, para fazer o Flamengo errar também. Eu acho que é por aí o negócio. Eu queria saber a ideia de vocês, Simon Bianchini, André Silva e José Alberto Andrade. Eu acho que o Inter, pelo sistema de jogo que vem apresentando, não só na Libertadores, mas no Campeonato Brasileiro principalmente, acho que sim, o Inter vai precisar fazer um pouquinho a mais para conseguir bater esse Flamengo, que é um Flamengo muito forte, apesar dos desfalques. Eu até estava olhando a projeção do time aqui que a gente fez, os desfalques do Flamengo. E é uma lista interessante, porque quase todos seriam titulares em todos os times do futebol brasileiro. Gabigol, Arrascaeta, Diego Alves, Rodrigo Caio, Bruno Henrique, Pedro Rocha e João Lucas. Todos são grandes jogadores. Tirando o João Lucas, eu vejo
quase todos com possibilidades, inclusive, de serem titulares no próprio Inter. Mas mesmo assim, é um time muito forte esse time do Flamengo. O goleiro Hugo vem tendo destaque. Isla, lateral campeão pelo Chile. Gustavo Henrique e Natan, uma boa zaga. Felipe Luiz nem se fala. Meio campo com Thiago Maia, Gerson, Everton Ribeiro, Vitinho e Michael. E o Pedro, que vive talvez o melhor momento da carreira, é um grande centroavante. É um time muito forte, mas eu vejo sim, numa partida isolada, o Inter tem condições tranquilamente conseguir fazer um bom jogo, se superar é preciso, mas conseguir a vitória e os 3 pontos para disparar na liderança. Esse Flamengo, nessa formação, ele pode ter problema de entrosamento. O Inter pode aproveitar-se disso, embora a qualidade técnica dos jogadores e também o fato de muitos aí jogarem juntos. O Michael, acho que é o mais novo aí desse. Não, o Isla chegou depois, mas eu digo ali no setor de miolo ali, que é onde a coisa funciona muito no time do Flamengo. Mas pode acontecer. Eu vi o Flamengo jogar algumas partidas muito boas e outras nem tanto. O Everton Ribeiro continua sendo o cara do Flamengo, sabe? Então, a partir do Everton Ribeiro é que se desenha um time. Talvez uma ausência dele fosse mais sentido. E o Pedro o Pedro é o meu grande ídolo como centroavante do Brasil no momento. Eu vejo pro Pedro um futuro excepcional. O Pedro, vamos pegar assim, vocês lembram lá do início dos anos 2000, o Pedro para mim ele é o Fred surgindo lá nos tempos de Cruzeiro, antes do Fluminense, lá no Cruzeiro ainda o Fred fazia gol de tudo que é jeito, tem a maneira boa de bater com o pé, chuta forte, tá bem posicionado e tem a vitalidade que o Fred naquela época tinha e que hoje não tem mais. Então eu acho que o Pedro é uma preciosidade pro Flamengo, pro futebol brasileiro, e é óbvio que quando é adversário tem que ser muito cuidado. André? Eu acho o seguinte, Colin, que é um jogo perigoso. Obviamente, né, a qualidade do Flamengo ela é superior, a gente não vai debater muito isso, né? O próprio Cudê é capaz de admitir isso se conversar conosco, mas o jogo não é definido só pela questão de qualidade. O Flamengo tem uma arrancada muito boa com o Domenech Torrent, está invicto aí há 10 jogos, né? Assim como o Inter ganhou 13 dos últimos 15 pontos em que disputou, né? Ao contrário do Atlético, que só ganhou 5 em 15, né? Deu uma arrancada junto com o Inter e veio para essa disputa na reta final do primeiro turno da primeira colocação. Mas o Flamengo eu ainda vejo muito mais baseado no aspecto individual, num Everton Ribeiro, num Pedro, num Bruno Henrique, do que numa equipe coletiva, algo que o Inter tem vantagem. O Inter não tem o brilho individual, o Inter tem um grande artilheiro, o Thiago Galhardo, mas o Inter trabalha coletivamente para o Galhardo marcar os seus gols. Já o Flamengo, ele vive muito mais do brilho individual. E quando os seus jogadores que individualmente conseguem brilhar estão bem, evidentemente ele tem tido bons resultados, a gente tem visto. Mas, de forma coletiva, eu acho o Inter melhor que o Flamengo. Agora, individualmente, né, e isso a gente sabe que pesa e pode definir, né, o Flamengo é melhor. O ano passado não, o ano passado era o seguinte, o Flamengo ele tinha melhores jogadores que todos, disparado, mas, além disso, ele tinha um conjunto melhor, porque o time do Jesus era um time muito bem arrumado, coisa que eu ainda não vejo no comando do Domenech Torrent. Tem um detalhe que eu acho interessante, qual foi o jogo que o Inter mudou um pouco as suas características, mesmo jogando em casa, e conseguiu a vitória. Resultados, 3 pontos, foi contra o Atlético Mineiro. O Inter ali conseguiu ter uma postura mais reativa, ficando mais no seu canto, mais no seu campo de jogo, buscou o gol cedo com o Thiago Galhardo, depois teve a eficácia de sair ileso e vencendo por 1-0. Até tinha sido o único jogo até ontem, quando o Sport conseguiu segurar o Atlético Mineiro em pleno Mineirão em 0-0. O Atlético Mineiro só não tinha marcado gol no jogo contra o Inter no Brasileirão, e ontem conseguiu repetir esse feito. Mas eu acho que o Inter é capaz sim, entendendo que o Flamengo é um bom time, que tem um jogo de posição muito forte, é um sistema europeu praticamente de jogo desde o ano passado com o Jorge Jesus, mas que sofreu alterações agora com o Domenech. Eu acho que o Inter vai ter algum tipo de alteração também no seu posicionamento para essa partida. Não vai ser um ímpeto tão ofensivo. Vai dependendo, claro, das características do jogo, mas vai ter algo diferente na postura de todo o coletivo na comparação com esse Flamengo. A zaga, pessoal, como é que vocês acham que ele vai resolver isso? Eu não gostei nada quando o Zé Gabriel jogou na função do Cuesta.
mas achei que deixou a desejar muito. Ficou torto ali naquela função. Só que aí o Moledo, que é o outro zagueiro, é ele que vai pra lá? Afinal, qual é a opinião de vocês? Como ajeitar essa zaga? Eu dou carta branca pro Cudê nessa aí, o Colin. Por quê? O certo seria, o Inter contratou um jogador para jogar ali, não deu certo. Por mais que o Inter diga que não adaptou, quando foi trazido o Matheus Jussa, era para jogar ali. Eu, que certa vez eu perguntei por que ele não jogava, eu tive a resposta tão logo ele jogou. Então não dá para cogitar. E eu concordo contigo, o Zé Gabriel ali se sentiu muito sem adaptação ao local, teve dificuldades, mas é a alternativa que o Inter tem. Essa avaliação eu digo que eu deixo carta branca pro Cudê, porque ele tá lá. Ele sabe quem se prejudica mais em ir pro outro lado, se o Moledo ou se o Zé Gabriel, porque não tem outra solução. Não tem, eu não vejo outra solução pro Inter. Os dois zagueiros que ele tem com condições de titularidade, de enfrentar um Flamengo, são o garoto Zé Gabriel e o experiente Rodrigo Moledo. Agora, quanto ao posicionamento, acho que vai valer muito aí um cuidado do volante, do Rodrigo Lindoso, nesse caso. Vai ter que ter um reforço ali para não comprometer. Pela lateral esquerda, por isso eu acho que joga o Wendel, que é um jogador mais afeito à marcação. Isso aí tem que reforçar o lado esquerdo da defesa. Então, por isso, eu acho mais recomendável o Wendel. Então, o Patrick, quem sabe recuar um pouco mais, aquele lado tem que ser preservado, mas sem perder a vocação ofensiva, porque o Inter precisa ir para cima do Flamengo, o Inter precisa fazer valer aquela pressão lá em cima. Eu acho muito sobre fraco isso, o Moisés. Deixa eu repetir uma informação aqui, Colin, que eu recebi, e é sobre isso que vocês vão debater, o Zé falou agora. Eu comecei Esportes ao meio-dia cravando o Wendel e recebi uma informação, né, de uma pessoa que conhece muito das coisas do Inter e que me disse, olha, não vai cravar o Wendel. Abre uma janela, e uma boa janela, para uma possibilidade de jogar o Moisés, porque há esta possibilidade sim, de começar o Moisés. Aliás, essa pessoa me diz o seguinte, que a possibilidade é boa de começar o Moisés e muito boa de que o Marcos Guilherme comece com o Bosquilha ainda no banco de reservas. Ficando ainda nessa questão defensiva, e depois a gente pode avançar para o Marcos Guilherme, até porque eu acho que é muito de uma hora para outra um Bosquilha voltar depois da lesão. Tu não acha que o Moisés pode... eu acho o futebol dele fraco, limitadíssimo, ruim até para jogar no Inter, sabe? Eu não gosto muito daquela frase, não pode vestir a camisa, mas seria mais ou menos isso aí, sabe? Mas, comparando a força do Moisés com a força do Wendel, será que o Moisés não ajudaria mais ali o Zé Gabriel, ou o Moledo, ou o zagueiro que for improvisado por aquele lado, hein? Não, se ele ficar mais restrito à defesa, eu acho que dá pra conciliar isso aí. Quando eu disse que preferia o Wendel, eu parti de uma lógica que o Wendel é um cara mais experiente, um cara que preserva mais a posição do que vai pra frente. Então eu falei no Wendel não dizendo, nem cravei que ele iria jogar. E essa informação do André, ela não me surpreende. O Wendel jogou no meio da semana. E o Moisés, na força física, na coisa física assim que ele representa, se ele tiver um razoável desempenho técnico no jogo, uma disciplina, ele pode significar um obstáculo para o ataque do Flamengo e uma alternativa de chegada à frente pelo Inter. O acabamento é que eu acho que tu tem razão, Cole. O acabamento dele, ele nunca foi ainda no Inter, quem sabe possa sê-lo, ainda não foi um acabamento de qualidade do Moisés. O Wendel dá mais, talvez com muito menos vigor físico, mas dá um acabamento melhor nas jogadas de frente. Surgiu a primeira enquete sobre o Inter, então, aqui no Sala de Domingo, que as enquetes estão surgindo tudo no improviso, no meio dos debates. Foram duas sobre o Grêmio, daqui a pouco eu vou dar o resultado parcial, e a enquete é: torcedor colorado, quem você quer na lateral esquerda hoje, levando-se em consideração que... Como é que eu vou chamar, gurizada? O quarto zagueiro, dá pra dizer ainda? Zagueiro central e quarto... O zagueiro pela esquerda. Prefiro o quarto zagueiro, mas... Vamos falar, zagueiro pela esquerda estará improvisado. Você prefere Moisés ou o Wendel? E tu, Simon, prefere o quê? Wendel. Por quê?
porque tem mais recurso técnico, já mostrou que tem mais qualidade na comparação com o Moisés, que é basicamente força física, e acho que um jogo que tu precisa atacar, tu precisa sair com a vitória, o Wendel vai render mais no sistema de construção. Então agora vamos pra frente, gurizada. E aí, de novo, Marcos Guilherme, hein? Já que o Bosquilha tá voltando de lesão. Eu não digamos assim, não rechaço essa ideia, Colin. Não considero que o Marcos Guilherme seja uma solução para o Inter, mas é o que tem. É o que tem. E que em alguns momentos o Kudê colocou e deu o resultado que ele esperava. O Marcos Guilherme não é titular do Inter, no momento não tem condição técnica, tem outros melhores do que ele do momento. O Bosquilha é um deles. Mas se o Bosquilha tivesse em condições, vamos colocar isso aí, se ele está em condições, o Kudê bota ele no time. Se ele não tem condições para começar o jogo, e eu sou daqueles, e finco o pé nisso porque tem a discussão antiga envolvendo o D'Alessandro. Tem que começar jogando, tem que entrar. E eu sou quase irredutível, tem que entrar depois. Tem que pegar o adversário cansado, porque no 0-0 de largada, de parada, o D'Alessandro vai sempre ter desvantagem em relação ao adversário. Agora, com o jogo em andamento, ele vai pegar os adversários cansados e ele vai ter tido uma visão de jogo onde é que ele vai poder se movimentar. E ele é muito inteligente. Para o Marcos Guilherme, para o Bosquilha, no caso, eu acho que vai valer a mesma coisa. O Bosquilha, se não começar jogando, é porque não tem condições físicas pela lesão que sofreu. Então tu não vai botar um cara que tá meia boca. Uma vez eu disse isso usei essa expressão numa entrevista coletiva da seleção. O Tite não gostou, me repreendeu, depois eu tive que pedir desculpas a ele. Ele disse, meia boca? Essa expressão não faz parte do meu vocabulário, Zé. Era um jogador que jogaria ou não tinha condições. Mas se o Bosquilha não tá na condição plena, mas pode participar do jogo, tem que começar depois. Não adianta forçar agora, porque ele não é 100% contra um do Flamengo ou dois do Flamengo que vão estar em cima dele, que são 100%. É uma questão até matemática. Certo. Olha só, aquela do pacote do Grêmio. Torcedor do Grêmio, você está arrependido do Grêmio não ter trocado Jean-Pierre por Scarpa, Rafael Veiga e Diogo Barbosa? Tá 50-50. Tá empatado. 460 votos, tá empatado. O Vanderlei tá 70-30, com o Vanderlei como titular e o Paulo Vitor ainda na reserva. E botei agora, ó, torcedor colorado, com a improvisação hoje do zagueiro pela esquerda. Quem você prefere de lateral para ajudar no setor? Moisés ou Wendel? Vamos ver a primeira parcial aqui. O que o pessoal tá votando? Tá dando Moisés por enquanto. Deixa eu ver. Moisés por enquanto. Bom, e na frente, André, Marcos Guilherme, tu acha que é a melhor opção mesmo? Não sei se é a melhor opção, mas é a que o Kudê vem escalando, aliás, a favor do Marcos Guilherme e das escolhas do Kudê. O Bosquilha lesionou contra o Bragantino. O Inter jogou contra quem depois? No Brasileiro. Atlético Paranaense ganhou com Marcos Guilherme. Sport Recife goleou com Marcos Guilherme. Vasco ganhou com Marcos Guilherme. Jogo da Católica não conta, até porque foi um time reserva. Então, o substituto eleito, mesmo que não seja do meu agrado, enfim, eu não posso te responder pelo meu agrado, vou responder pelo que eu vi em campo. Pelo que eu vi em campo, o Inter venceu 3 jogos, teve bons desempenhos, né, com participações, eu diria, razoáveis do Marcos Guilherme, não foram brilhantes, mas razoáveis, né, cumprindo aquilo que o Kudê deseja dele, e em 3 jogos que o Inter venceu e chegou à liderança do campeonato. Então, algum crédito essa escolha do Kudê tem, no meu ponto de vista, exatamente porque acabou dando resultado, né? Resultado dentro de campo, né? O Inter acabou tendo um bom desempenho, não perdeu o rendimento com o ingresso do Marcos Guilherme. Estão perguntando aqui onde é que estão essas pesquisas. É no meu Twitter que eu estou fazendo essas pesquisas durante o programa, tá, pessoal? Desculpa, acabei não informando aqui. @Rafael Collin, né? Isso, só chegar ali no @Rafael Collin. Quem tá te mandando um abraço, Collin, nosso ex-colega. Hoje é um profissional que atua também na área do agronegócio, jornalismo agronegócio, nosso Emerson Alves. Dá um abraço no Barão aí.
Poxa, que saudade do Emerson. Um abração especial. Saúde, Emerson. Obrigado pela mensagem. Ó, deu vira-vira aqui, ó. O Wendel, 73% querem ele e 27% querem o Moisés como lateral esquerdo. Tá ganhando disparado o Wendel para sair jogando hoje na lateral esquerda. E o teu voto, Simon, para o ataque do Inter ali, Thiago Galhardo, Abel Hernandes, e aí como de repente o Bosquilha não sai jogando, quem é o cara ali? Acho que D'Alessandro podia ser, né? O Marcos Guilherme ele faz um papel interessante e já que eu mencionei o próprio Vitor Ferraz com uma boa entrevista, como é bom também um jogador que se expressa bem, o Marcos Guilherme, ele concedeu uma entrevista nesses últimos dias, até o Rodrigo Oliveira participou, e ele reconheceu que não vinha tendo um bom rendimento. O grande jogo do Marcos Guilherme com a camisa do Inter ainda foi na fase inicial da Libertadores, antes da fase de grupos, em que ele entra, acho que contra a Universidade de Chile, que ele tem um papel fundamental. Até acho que ele é mais atacante do que um jogador dessa linha de 3 que o Cudê vem utilizando. Mas eu acho que ele pode fazer bem esse papel. O D'Alessandro, até eu estava discutindo hoje dentro do Domingo Sport Show falando com o Grafite, e eu concordo muito contigo. Acho que o D'Alessandro rende bem ainda em alto nível por 30 a 45 minutos. É muito difícil que o D'Alessandro tenha capacidade para aguentar um jogo todo e de uma exigência tão forte como seria esse enfrentamento contra o Flamengo. Então acho que o Marcos Guilherme seria o nome apropriado se o Cudê optar por ele. Agora temos 2 horas e 43 minutos. O Sala de Domingo vai para o seu último intervalo comercial e volta em seguida. Minutos do Sala de Domingo deste dia 25 de outubro de 2020. Domingão em que o Inter pega o Flamengo às 6h15 no Beira-Rio e lá na Arena do Furacão, do Atlético Paranaense, também às 6h15 o Grêmio enfrenta o Atlético. Lembrando, Colin, Fala, André. Vai trazer os nossos patrocínios, mas lembrando que esse jogo aí, né, a gente está com a equipe completa lá em Curitiba, né? Debona, Diogo Olivier, Leonardo Acosta, porque é o jogo que você só vai ver esse jogo no rádio. Porque o Atlético Paranaense tem dessas, né? Você não vê o Atlético Paranaense. Não tem transmissão de televisão, nada em termos de chance de olhar este jogo. Por isso é o jogo do ouvido na Gaúcha. Unimed Porto Alegre, cuidar de você, esse é o plano. Calçados Pegada, pelo 6º ano seguido, a marca de calçados masculinos mais lembrada no prêmio Top of Mind. Farofa Santa Massa, um toque divino de sabor para sua mesa. Experimente. Rede de Farmácia São João, cuidar da sua saúde é nossa missão. Steel, eleita uma das melhores empresas para se trabalhar no Brasil. São José Industrial, alta performance no campo a preço justo. Ainda sobre Inter e Flamengo e os atletas, a gente estava falando da zaga, da lateral esquerda, meio campo, ataque. E a lateral direita, hein? É mais um dia, mais um jogo importante na carreira desse jovem jogador, o Heitor, para ver se ele consegue se firmar no Internacional. O que vocês estão achando do Heitor? Tem torcedor que está dando graças a Deus que tem o acordo com o Flamengo que o Rodinei não pode jogar, mas o Heitor, ele pode ser tão mais que o Rodinei? Para mim pode e já é pro Inter. Sim. O Heitor tem 20 anos. O Inter tem que trabalhar, ele vai oscilar, como já oscilou do ano passado para cá, daí depois foi para a parada da pandemia, nas férias da pandemia, engordou 5 quilos, voltou, ele deu uma entrevista essa semana, ele tá, pelo menos publicamente, ele tá consciente de que ele tem um futuro, um caminho muito aberto para ele, e qualidade técnica ele tem, né, Colin? Algumas jogadas que o Heitor faz, a gente já vê que ali tem um jogador que é diferente da média dos garotos que sobem para da categoria de base, e ele tem uma outra coisa, personalidade. Claro que o garoto tem que dosar, daqui a pouco não pode exagerar naquilo que se chama de personalidade e cometer alguns excessos dentro do campo. Não, mas o Heitor, eu tenho uma expectativa muito grande desse jogador, desde o ano passado, que ele deu oscilado, eu até entendi, o Inter tinha que contratar laterais e, nem tanto o Rodinei foi para preencher vaga e para esquentar o lugar do Heitor.
Mas o Saravia é acima de qualquer discussão, um jogador superior, e que o Heitor vai aproveitar muito a convivência com esse jogador. Mas quando não tem o Saravia, é Heitor direto, e ele tá muito bem. Os cruzamentos do Heitor é um negócio fantástico, assim, se continuar assim, eu tenho plena confiança de que o Inter tem no Heitor um cara que hoje vai dar conta do recado, ainda mais que não tem o Bruno Henrique. É uma grande vantagem, pelo menos, para ele nesse aspecto. E para ti, Simon? Acho que o Heitor ele já é o titular na ausência do Saravia, que deve voltar somente em meados do ano que vem. Ele tem personalidade, ele tem qualidade técnica, ele tem disposição, aquela entrega que o torcedor tanto gosta, tem identificação com o clube, não que o Rodinei não tenha, mas chama atenção que ele consegue mostrar que também é um torcedor dentro de campo, com as reações, com essa disposição que ele deixa dentro de campo. Eu acho que o Heitor ele tem um futuro muito grande e é uma posição, e eu não falo para chegar na seleção brasileira, mas pegando no mercado do Brasil, como é difícil encontrar bons laterais. O Heitor se credencia mesmo jovem, tendo sido lançado ano passado, tendo oscilado, como o Zé falou, ele se mostra mais uma boa opção não só para o Inter, mas para o futebol brasileiro como um todo. E olha, se ele ganhar uma sequência, é mais um ativo para o Inter negociar ali na frente por uma boa quantia, tá certo? Que não vai arrecadar tanto como se fosse um atacante, um meio-campista, mas é uma boa quantia que o Inter pode receber no futuro bem próximo e apostando num jogador que estava ali, quase que esquecido no estádio Beira-Rio. André? Não, o Heitor, para mim, eu concordo com tudo que disseram o Zé e o Simon. O Heitor é titular do Inter, né, e no comparativo com o Rodinei, ele, primeiro que ele tem mais tempo para aprender, né? Começa por aí, né? E é um ativo do Internacional, eu não tenho dúvida nenhuma que o Rodinei é superior, que o Heitor é superior ao Rodinei como jogador. O gurizada, e o Musto, vira e mexe, ele segue utilizando, hein? Tá certo o Cudê ou é que o torcedor não aguenta mais ver Musto em campo, né? Eu vou dizer que vamos dizer assim, o Zé Alberto hoje está fechado com o Cudê. O Musto é o seguinte, é um jogador que tem o seu valor, seja financeiro, mas também o seu valor como atleta, tem uma história aí, especialmente ligada ao Eduardo Cudê. Então acho que a gente deve ao Musto o respeito, e ele tem se mostrado um cara muito respeitoso com o Inter, em que pese as atuações não sejam aquelas que agradam o torcedor ou a gente. Eu não vi no Musto ainda, vejo no Musto uma contratação sem sucesso. E com a volta do Rodrigo Dourado, o Musto é um pouco do que ele tem, é um pouco do que o Cudê tem ainda antes da recuperação completa, assim, de ritmo de jogo do Dourado. Se ele insiste um pouco mais, aí é um pouco do que ele tem mesmo, sabe? Se não jogar o Lindoso, se tem que preservar o Lindoso, ainda é o Musto o único que o Cudê dispõe para fazer aquela jogada, para fechar o time. Ele confia no Musto. E o Musto é um cara muito digno, ele não, sabe, mesmo sendo muito criticado, nunca se manifestou desaforadamente às críticas. Então eu acho que por uma questão de respeito profissional, pelo currículo que o Musto tem, e por ser um jogador do Inter, também não vai ficar. Eu sou contra aquele negócio, não, esse aí não pode mais jogar. Tu hoje falasse um negócio muito bem, Cole, aquele negócio, não pode vestir a camisa. Nós não temos o direito de dizer esse tipo de coisa, de qualquer que seja o profissional do futebol, seja do time que for, a não ser que ele desrespeite a camisa. Aí é outra coisa. Aí é o caso do Fabrício. Aquele, mais ou menos o que o Luan andou fazendo com o Grêmio em algum momento, mas o Henrique Almeida. Henrique Almeida. Mandou a torcida das favas, é isso aí. O Luan tinha um crédito que esses outros que a gente tá falando aí não tem, sabe? Ou mesmo quando o Marinho, quando saiu do Grêmio, disse que estava certo com o Flamengo, que ele queria jogar no Flamengo, lembram disso? E isso eu não gosto. Não gosto mesmo. Agora o Musto não tem feito isso, então ele respeita e vai sair, no final do contrato vai sair, acho que é natural. Avançando na pergunta pro André para fechar e pro Simon, o Dourado, do jeito que tá evoluindo assim, tá entrando e entrou naquela fogueira contra o Sport, dá para ele, porque assim não tem férias agora, final do ano, dá para ele assumir essa titularidade rapidinho? Eu acho que com o passar do tempo, é que ele ficou muito tempo sem jogar, né, Colin? Foram 400 e
60 e tantos dias que ele ficou sem jogar, né? Então, requer também um cuidado. A gente sabe que está sujeito daqui a um pouco a ter uma lesão muscular. Isso é normal acontecer quando o jogador fica parado tanto tempo, né? Então, acho que o Inter está tendo todo o cuidado e acho que está agindo corretamente, né? Em dar minutos ao Dourado, mas não exagerar, né? Em dosar isso para evitar que ele venha ter algum tipo de comprometimento que faça com que ele perca, sei lá, mais 20, 30 dias tendo que recuperar um outro tipo de lesão. Então, acho que o Inter está trabalhando ele dessa forma e acho que está correto. Agora, quando chegar no ideal da forma, o Dourado é muito mais jogador que o Lindoso, muito mais que o Musto e é titular absoluto do time do Inter. A informação que eu recebi logo depois do último clássico Grenal, que o Musto foi expulso, que o Inter já estava avaliando que não iria permanecer com esse jogador, porque existia já a ideia no Beira-Rio que o Dourado estava voltando, que o Johnny era mais jogador, mais promissor que ele, o próprio Lindoso, na comparação, na disputa direta, acabou ganhando a posição. Só que o Inter entende que é um jogador que o Kudê gosta e confia, e há algumas escolhas que alguns treinadores fazem e que a direção tem que ceder. Hoje, por exemplo, se a gente pensar, qualquer um dos candidatos à eleição do Internacional que admitir que pretende permanecer com o Musto vai perder votos quando for para o pátio, porque a torcida não gosta, a rejeição é muito alta. Nada que o futebol não possa comprovar ali adiante. Mas até agora, passados quase 11 meses, tá certo? 4 meses de paralisação, mas o Musto não rendeu com a camisa do Inter e não há motivos para permanecer com esse jogador tendo Dourado, Lindoso, Johnny e até mesmo a possibilidade de ou contratar um jogador para o próximo ano ou apostar em daqui a pouco um outro jogador que já está no plantel nessa função. Acho que o Musto ele vai cumprir contrato até o final e vai ser liberado para voltar ao Huesca ou então para jogar em outra equipe. Foi um prazer gigantesco ter debatido com vocês mais uma vez. Zé Alberto, bom restante de domingo e boa semana. Estamos no jogo a partir de agora, no pré-jornada e na sequência no futebol da Gaúcha com Inter e Flamengo, o jogaço do Brasil nesta tarde. Sem público no estádio, uma pena que o Brasil inteiro não veja em TV aberta esse jogo. Simon Bianchini, prazer enorme, uma boa semana, bom fim de domingo. Valeu, seguimos por aqui no futebol da Gaúcha, hoje acompanhando a arbitragem dos 2 jogos. Legal, bacana. André Silva, um abraço pra ti, saúde, paz. Grande abraço, Colin. Sabe, né, que a nossa parceria é longa, né? Muito longa, né? Então, sempre uma honra, né? Parceria de décadas, digamos assim. O tempo passa, o tempo voa. André Silva. Apadrinhada pelo Zé Alberto lá atrás, né? Que era o nosso padrinho quando a gente entrou na RBS, na Rádio CBN. Patrono da nova geração. E de uma cobertura histórica do meeting de atletismo em São Leopoldo. Vocês dois estavam, eu tenho a foto. Que dia legal, manda essa foto. Zé, que baita lembrança. Vou publicar quinta-feira, atenção, quinta-feira eu vou botar no meu TBT a nossa foto. Tá, fechou, pô, que legal. Baita dia foi aquele. Então tá, galera, o Sala de Domingo tá chegando ao fim, o gigante tá chegando aí, grande Luciano Perco. Gigantão vai comandar tudo aí no pré-jornada. O Sala foi para a Unimed Porto Alegre, Calçados Pegada, Farofa Santa Marta.